nós paramos nesse e vamos para o nosso próximo agora. Por que usar a ergonomia? Novas tecnologias, competitividade de mercado, produtividade vezes qualidade, necessidade de melhoria das práticas das tarefas com eficácia, segurança e qualidade. Ou seja, então aqui é um exemplo, tá? Então a pessoa tem que estar no computador, né? Se ela passa, por exemplo, 4 horas no computador direto, no caso igual vocês como jovem aprendiz. Então, no caso, tem que ter o apoio de pé, tem que estar sentado, ó, o apoio de punho, apoio de braço, né? No caso da mesa aqui, tá? Ângulo formal entre o braço e o antebraço, próximo a 90 graus, o ajuste do encosto que está correto, a regulagem e a altura do assento também, a visão, ó. A visão no computador, campo de visão para a leitura do vídeo e a visão horizontal na postura ereta, ó, para vocês verem, tá? Regulagem do ângulo vertical do monitor antirreflexo e a regulagem de altura do monitor. Então, olha a posição correta para quem fica 4 a 8 ou 6 horas só nessa posição, no caso de ficar em frente ao computador, né? Por que usar a ergonomia? Alto índice de acidentes de trabalho, problemas associados às doenças do trabalho, questões relacionadas à redução da produtividade no local de trabalho, alto índice de absenteísmo, retrabalhos, diminuição de motivação e etc. Ou seja, se uma pessoa, igual no caso foi colocado aqui, né? Uma pessoa tiver nessa forma, a pessoa fica desanimada, ela fica com dores, de ficar com a postura inadequada. Então, tudo isso acaba que é acidente de trabalho. Como nós viemos falando já desde o começo sobre saúde e segurança no trabalho, citamos algum exemplo. Então, esses também são exemplos de acidente, né? Ou doenças do trabalho. Ah, mas só está doendo um pouquinho hoje, amanhã não dói, depois de amanhã. Então, com o passar do tempo, vai fazendo com que a pessoa da má postura, ela vai adquirindo alguma doença. E aonde que adquire a doença? No trabalho, né? Sinais de alarme. Existem vários tipos de sinais de alarme ou indicadores para um estudo ergonômico fisiológicos. A aceleração dos batimentos cardíacos, a quantidade de ar respirado, a atividade elétrica cerebral e a temperatura corporal. Ou seja, a pessoa talvez fica preocupada com a postura, ela fica nervosa e acelera os batimentos cardíacos dela, né? Então é um dos sinais. Quantidade de ar respirado. Talvez ela está tão preocupada que ela não consegue respirar direito, né? Então, são tudo sinais de alerta sobre que as pessoas não estão adequadamente no seu ambiente de trabalho, né? Em nível de trabalho. Então, continuando nos sinais de alarme. Repetitividade de erros cometidos em uma tarefa. As baixas na produtividade, na qualidade da performance do operador, aumento do índice de retrabalhos, incidentes de trabalho, acidentes de trabalho e a importância vital. Ou seja, a foto vocês estão vendo no fundo, né? Como que uma pessoa vai trabalhar 4 horas, 6 horas, 8 horas do seu dia dessa forma? Não tem como, né? Então, no caso, se a pessoa estiver repetindo vários erros na mesma tarefa, tem alguma coisa que está errada, né? Então, são sinais. Se ela não está mais tendo a produtividade que ela tinha, também são sinais. Aumento do índice de retrabalhos, ou seja, ele tem que fazer o mesmo trabalho que ele fez várias vezes, né? A gente fala bastante porque hoje em dia usa-se muito a tecnologia, então, mesmo com a tecnologia, a gente tem esses tipos de doenças de trabalho. Os incidentes, ou seja, os acidentes de trabalho também, a importância vital, no caso ali, né, que fala, ó, as costas, né, aqui o pescoço. Então, alguém já deve ter sentido algum tipo de desconforto nesse sentido por ficar muito tempo em uma posição só.
ou seja, numa posição inadequada, onde não tem os equipamentos necessários para você trabalhar. Continuando nossos sinais de alerta. Subjetivos. Queixas eventuais dos trabalhadores. Contraste entre a percepção objetiva e a subjetiva. A noção de conforto, ânsia de comportamento, ansiedade e irritação. Então, assim, o que acontece nesse sentido? Prestar atenção se a pessoa está queixando muito de alguma dor, se a pessoa está muito ansiosa ou muito irritada, são sinais de alerta também, né, desse acidente de trabalho ou doenças de trabalho que nós citamos, pelo jeito que a pessoa pela postura dela, pelo jeito que ela está nos equipamentos que a empresa tem, que oferece para ela ter esse trabalho. Como calcular? Então, como a gente vai calcular? Com o tempo perdido, as despesas com primeiros socorros, os dados aos bens e às matérias-primas, ou os nossos investimentos em treinamentos para substituição de mão de obra no caso de um acidente de trabalho? Quanto um problema de cunho não ergonômico está custando para a empresa, quanto custaria solucioná-lo? Quais os benefícios da solução dos problemas relacionados à falta de ergonomia e como prever o prejuízo com o desgaste de uma companhia exposta negativamente pela mídia? Considerando a grande diversidade de questões, cabe ainda perguntar os benefícios. Superarão os custos? Então, assim, o que a empresa tem que ver? Então, como calcular? Então, é dessa forma como nós falamos desses tópicos, como calcular tudo isso para ver se está tendo ou não prejuízo à empresa conforme o acidente, no caso de trabalho, né? Ou as doenças. Então, continuamos como calcular. A prioridade e o esforço para justificar o custo de melhorias ergonômicas, saúde e segurança, é importante também assegurar que o custo dessas seja o mais baixo possível. Prudente obter a melhor relação custo-benefício. A justificação de melhorias ergonômicas. O manuseio da técnica de custo e benefício, o desenvolvimento do custo de melhorias ergonômicas e o desenvolvimento do benefício de melhorias ergonômicas. Ou seja, esses são a justificação para que esteja melhorias ergonômicas na empresa. Análise de custo-benefício, que é o primeiro que nós falamos, é a forma predominante entre outras existentes para justificar os gastos com mudanças propostas pela ergonomia, os benefícios, a diminuição de custos e a melhoria do desempenho, né? Melhoria do desempenho dos funcionários. E limitada quanto necessita quantificar custos e benefícios intangíveis, ou seja, quais serão os benefícios que podem causar com essa melhoria da ergonomia na empresa. A redução de custos. Diminuir custo com hora extras, os trabalhadores substitutos. Custo de seguros ou custo de compensação relacionado a acidentes ou lesões. Ações judiciais. Melhorar a qualidade e a quantidade da produção e prover treinamento adicional e etc. Ou seja, tudo isso que nós falamos, se tiver uma boa ergonomia, vai ter redução de custos, né? Então, no caso, os trabalhadores não vão precisar fazer hora extra, não vão precisar gastar algum dinheiro a mais relacionado a seguros, acidente de trabalho, ações judiciais, né? Então, vai melhorar a qualidade, além da qualidade de vida dos colaboradores, a qualidade na produção também, né? E prover treinamento, no caso, adicional, não vai precisar também
prover treinamento para que possa melhorar essa parte de saúde e segurança dos colaboradores da empresa.